Olá, gente, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que é além do que se vê interessa esse canal. Não está inscrito ainda? Clica aqui embaixo em inscrever-se e cola com a gente aí para ficar por dentro de vários assuntos aí que transcendem, né? Bom, gente, eu tô à frente de um centro, né, de um terreiro de Umbanda chamado Tufek, né? Fiz um vídeo mostrando a minha casa e aí a partir disso daí várias pessoas chegaram pedindo vários assuntos e um grande amigo meu me pediu que falasse do tema pombagira. Aí eu decidi, falei, bom, vou falar sobre esse assunto sim, né? E aí já estava me preparando para falar e tudo mais. Falei, vou dar uma olhadinha no que as outras pessoas já falaram também a respeito desse assunto, né? Cara, quando eu entrei na internet para ver o que as pessoas já tinham falado sobre o assunto, cara, eu tomei um susto. Cara, eu fui parar num vídeo, deixa eu apoiar aqui, né? Tô bem caseirinho hoje na mão, né, gente? Tá aqui no Tufek, não tem jeito, tem que ser na mão. Então eu fui parar num vídeo, cara, com pessoas falando tanta bobagem sobre Exu, mas tanta bobagem, mas tanta bobagem, mas tanta bobagem, que eu resolvi fazer um vídeo falando, a pombagira vai ficar para depois, só sobre a pombagira, falando mais sobre esses guardiões nossos, né? Seguinte, gente, como é complicado, né? Porque eu entendo que cada ponto de vista é uma vista de um ponto. Então, cada pessoa vai ter uma visão particular sobre determinado assunto. Mas tem coisas que, dentro dos adeptos da própria religião, às vezes causam uma confusão. Grande parte porque a Umbanda não tem uma codificação, né? A gente não é codificado. Por a gente não ser codificado, não tem uma unidade. Quer dizer, cada terreiro entende de uma maneira, né? Então, cada um vai ter uma percepção e entendimento a respeito de determinados assuntos. Então, isso gera sabe, às vezes a mentalidade das pessoas, meu Deus, é tão fechada e tão presas a certos tipos de pensamento que acabam deturpando e o pior, né? Depondo contra a própria religião. Religião vem do latim religare, que significa você se religar, se reconectar à fonte, se reconectar a Deus, você buscar a tua própria essência, né? A Umbanda, na minha visão, tá? Que não é melhor do que a de ninguém. Depois eu vou dizer por que eu considerei o que disseram besteira, mas se alguém concordar, não tem problema nenhum também. Eu sou aqui para poder elucidar, trazer um pouquinho de, assim, luz de acordo com o que eu entendo sobre o assunto, sobre minha vivência nesses anos todos aí de Umbanda, esses anos todos estudando e tudo mais. Então vamos lá. O que acontece? O Exu e a pombagira, eles acabaram ocupando o lugar, cara, infelizmente, daqueles que são o problema de tudo quanto acontece na vida de alguém. Fora os que não dizem que o Exu e a pombagira são o próprio diabo, né? Então, é tão complexo, né? Você está numa religião, você está buscando se religar com o sagrado. E diabo é algo que as pessoas têm como o ponto mais baixo, né? Como a entrega aos instintos primitivos, a você pular na tua sombra de vez. Isso é o que as religiões entendem, né? O adversário, né? Satanás, a palavra Satanás quer dizer adversário, na verdade. Então, não faz parte do nosso conjunto de crenças. Não, infelizmente, a Umbanda não tem o diabo como fator, né? Porque nós entendemos que Deus, né, o Pai amoroso, né, Criador maior, que ele, se existisse a figura do diabo, ele estalaria o dedo, o diabo se destruiria. Se Deus é onipotente, onisciente, né, ele tem várias características. Quando Deus nos criou, ele já sabia do nosso futuro. Para que ele ia criar uma criatura já sabendo que essa criatura ia se perder, ia se destruir? Não é verdade? Então, assim, é a nossa posição, mas é lógico, eu respeito. Eu amo os evangélicos, né? Tenho vários amigos evangélicos. Jesus é a base da minha vida. Mas eu tenho uma outra forma de enxergar. Isso tem que ser respeitado. Você tem a tua, eu tenho a minha. E tranquilo. O que importa é a gente estar buscando a melhoria, né, do nosso caráter, né? Para e pensa quantas pessoas aí que nem acreditam em Deus e fazem tanta coisa
linda pelo semelhante, não é verdade? Então, de certa forma, Deus, né, será que ele se importa mais com você chamar ele do nome correto, que é o nome dele, ou de você agir de acordo, né, com aquilo que é realmente o que ele espera de você? Não é algo para se pensar? Porque Deus se basta, cara. Não precisa de que alguém acredite nele. Mas, enfim, voltando ao tema Exu, que tem tudo a ver com Deus, porque, de acordo com a nossa crença, a gente entende que Deus e os orixás... Ó, o galo canta. À meia-noite, o galo canta. Ó, é um ponto que eu cantei. Né? Um ponto é um cântico, né, na nossa religião que reverencia, e um dos pontos de Exu canta isso, que eu acabei de cantar, e o galo está cantando mesmo. Então, o negócio é o seguinte: nós entendemos nosso modo de ver os orixás como, eu falei até no outro vídeo, como se fossem características da divindade. E Exu é o mensageiro, é aquele que traz a mensagem, é a energia que chega até a gente, né, e que faz essa troca, esse câmbio, né, da nossa energia com a energia do Altíssimo, né? Então, vamos entender melhor essa história aí. Primeiro, que negócio é esse aí atrás, né? Aí atrás. Aqui, gente, é um assentamento da nossa casa, o lugar onde estão os Exus aí, né? Essas 7 capas. E aqui vários outros Exus que são trabalhadores da casa. São Antônio, que é o padroeiro do povo de Ganga aí, né? Desculpa ficar meio temidinho aí, gente, mas é pra... né? Então, aqui é um ponto de força do centro. Fica bem aonde a assistência aqui, ó. Nessa entradinha aqui. Deixa eu levantar para vocês verem. Esse murinho, onde a assistência entra para tomar o passe, eles têm que passar primeiro por eles aqui, que são os guardiões que estão tomando conta. Lá na porta, também tem, né? Lá no portão, vou levar vocês lá, poder ver. É bom, né? Melhor. Então, olha só. Aqui é o terreiro. Nós temos o portão. Não reparem, estamos em obras. Graças a Deus. Aqui, ó, os sacos de cimento estão aqui. Então, o portão, por onde a assistência entra. Quando a assistência entra, ela tem que passar em frente aqui a Cafua, que é a casa dos Exus, né? Como eles estamos em obra, hein, gente? Repara não. Quando o pessoal chega a visitar a nossa casa, não repare a bagunça, né? Então, tem que passar por ali, pela frente da Cafua, para entrar no centro. Quando a pessoa passa ali, o Exu já faz uma leitura de quem é a pessoa, o que a pessoa veio fazer aqui, porque o Exu é o mensageiro, que eu estava explicando sobre o Exu Orixá, e tem o Exu Guia. Eu vou explicar como é que as coisas estão todas linkadas. Então vamos lá. Primeiro eu estava falando, eu quis mostrar para vocês poderem entender, porque quando eu citar, vocês vão entender do que eu estava falando. Então, o Exu tem essa função, mensageiro. O mensageiro é o intermediador, o que está no meio. A palavra mensagem é justamente isso, né? Por exemplo, eu estou comunicando com vocês em português, né? Então, a minha mensagem está chegando até vocês. Se tivesse um mensageiro, né? Um veículo que fizesse isso, né? A gente poderia dizer que essa energia de veículo, de ligação, tem tudo a ver com o Exu. Então, onde os caminhos se cruzam, né? Entendeu? A minha mensagem chegar até você, né? Então, esse é o meio do caminho. Toda vez que tem um meio do caminho, a gente tem a energia de Exu presente, né? Que seria uma das formas de ver o próprio Deus, uma das características da divindade, na nossa opinião. Então, vamos lá. Onde os caminhos se cruzam, tem a energia de Exu, que é o meio do caminho. Então, aonde que na Terra os caminhos se cruzam? Na encruzilhada. Então, a encruzilhada é dedicada a Exu. Aonde que é o meio do caminho, né? Vamos dizer assim, que é o cruzamento dos dias. Onde os dias se cruzam? À meia-noite. Então, a meia-noite é de Exu. Aonde que é a hora aonde que você parte do campo, do plano espiritual para o plano material? Em qual hora que acontece isso? Qual é o meio do caminho? Qual é a coisa que faz acontecer ali, né? Onde as energias se cruzam para você reencarnar? É o sexo. Então, o sexo também é regido por Exu. Aonde que, quando você sai da Terra, o lugar aonde você pode ir reverenciar alguém que já partiu para o plano espiritual, mas ainda, né? O espírito está no plano espiritual, o despojo material ainda está aqui, né? O intermediário, o meio do caminho da vida
da morte com a vida seria o sexo. E da vida com a morte? O cemitério. Então, o cemitério também é de Exu. É a energia do meio do caminho, a energia que faz as coisas acontecerem. Então, o Exu é aquele que entrega a cada um, é o mensageiro, é a força de Deus que faz com que as coisas aconteçam, né, que entre o céu e a terra. Então, qual é o meio do caminho entre o estágio evolutivo mais baixo e o mais alto, né, a evolução? Qual seria esse estágio? Justamente as provações, né? Então, entre justamente estar aqui, né, num setor mais baixo, né, os encarnados aí, a maioria está numa situação, né, de caminhar ainda, não está no espírito evoluído. Estão aí os Exus para trazer até a gente os fatores para fazer as coisas acontecerem, essa energia que faz acontecer. Então, esses espíritos que vêm até aqui trazer as provações, né, os agentes do karma, né, a gente chama essa falange, né, esses trabalhadores aí, de Exu e Pombagira, que aí já são os guias, né? Tem o Exu Orixá, que é isso que eu falei, essa energia que eu falei, da divindade, de fazer do meio do caminho de intermediação de energia, de fazer, pegar uma coisa daqui e levar para lá, né? Que Exu é esse meio do caminho aí. Então, justamente, os trabalhadores que estão nessa energia, nessa vibe, de trazer a gente de espíritos inferiores para espíritos superiores, trazer as provações que fazem com que isso aconteça, é o Exu e a Pombagira, né? São eles que trazem isso aí até a gente. Então, essa falange desses espíritos são espíritos mais embrutecidos, espíritos que ainda estão caminhando, né, devagarzinho, na evolução, né? Espíritos que normalmente, quando vivos, cometeram muitos erros, fizeram muita bobagem e, em determinado momento, se arrependeram e estão aí para poder trabalhar, né, e ajudando a gente, conversando com a gente e tudo mais, fazendo caridade para a gente, ganhando a luz, né, ganhando oportunidade de crescer, de se melhorar. Então, o Exu e a Pombagira, eles não são maus, eles são humanos. De todos os guias da Umbanda, o Exu e a Pombagira são os mais parecidos com a gente. Gira de Exu, cara, isso aqui lota, transborda de gente, dá muita gente. Porque, vamos lá, é muito mais fácil você confessar os seus pecados, conversar, né? Às vezes com uma puta do que com um padre, né? Porque é mais parecida, né? São pessoas mais parecidas com a gente, né? São pessoas que a gente sente mais à vontade, porque nós somos espíritos ainda em evolução tal qual eles são. Mas eles ainda estão num degrau acima do nosso, porque estão aí reparando as coisas que fizeram. Uma pergunta que muitos fazem por aí, né? O Exu pode fazer mal? O Exu é mal? Né? A pessoa já olha esse tridente e já fica apavorado com isso daí, né? Uma vez eu fui desmontar o centro antigo do Fequinho, que é o centro onde era antes, e aí tinha o tridente de São Tranca-Rua, né? E eu e o Gilberto, que é o médico da casa, a gente foi sair com o tridente, cara, e deu azar de ser a hora que o pessoal da igreja estava saindo. Meu Deus do céu, o pessoal olhou, ficou apavorado, é um tridente maior do que eu, né? Eles nunca iam entender que aquilo ali não é o símbolo do diabo, nada disso, né? Inclusive, o símbolo do tridente, ele é muito anterior ao cristianismo. O tridente, ele significa acesso aos 3 planos, né? Físico, material, né, e mental, que o Exu tem esse acesso. E eles usam também o tridente como uma ferramenta mesmo, né? Como um objeto que eles usam para poder afugentar os espíritos inferiores, e eles usam esse instrumento também como ponto para poder puxar as energias e trabalhar, né? E trabalhar na casa, né? Fazendo limpeza. O Exu, uma das funções principais do Exu é a limpeza. Eles são os guardiões, que eles ficam na porta, tomando conta e tudo mais. Bom, então vamos lá. Então o Exu, ele traz a cada um o que é seu, né? Ele é um mensageiro, ele traz o que é seu para você. Então, Exu pode fazer mal ou não pode, afinal de contas? Que negócio é esse? Porque eu fui numa casa aí, o pessoal vai falar, fui numa casa aí, e lá estava o Tranca-Rua,
falando que ia matar os outros, fazendo trabalho. Primeira coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem algumas entidades por aí dizendo ser Exu, e na verdade são quiumbas disfarçados de Exu, né? Não é o Exu, como diz, o Exu de lei, né? O Exu firme, né, no propósito da... Então, assim, tem que tomar muito cuidado, você tem que observar muito a casa que você vai, o lugar, porque as pessoas, elas podem estar se utilizando, dessas entidades, né, pensando que são elas mesmas, são espíritos baixos, se passando por eles, né, para poder, né, usar a energia do ambiente para fazer arruaças por aí, né? Mas enfim, o Exu e a Pombagira são cumpridores da lei. Eles vão entregar para cada um conforme a necessidade sua de evolução espiritual. Ah, mas poxa, a vida, eu fico muito chateado porque eu vejo que tem uns aí que, não tem nada e o Exu ajuda. Ou então o cara é filho da mãe até não poder mais e o Exu ajuda. O outro, bonzinho e tem a vida toda ferrada. Por que isso? Cara, isso é questão, né, de necessidades espirituais. Só Deus conhece o nosso coração para saber qual é a necessidade de cada um de passar por determinada prova. O Exu, ele vai entregar a cada um conforme a necessidade para o aprimoramento espiritual. Na verdade, você botar a culpa no Exu por algo que te aconteceu, porque já que ele é o agente do karma, ele que desencadeia as coisas para acontecerem, é como você botar a culpa no carteiro pela carta que você recebeu, né? Você recebe uma carta de cobrança, aí você bota a culpa no carteiro, sendo que você que foi lá na loja comprar e tudo mais, uma hora a conta chega, né, gente? E aí tem que pagar, né? Tem que, no caso, a gente implora pela oportunidade, inclusive, né? Espiritualmente falando, é esse o contexto. Então ele está na função de ser o guardião, o protetor, aquele que toma conta de todos os terreiros, aquele que fica na porta tomando conta. Muitos dos trabalhos acontecem a nível espiritual, a gente nem fica sabendo. O Exu e a Pombagira pulam na frente, tomam frente, resolvem, entendeu? E, assim, às vezes afastam os obsessores que vêm junto com as pessoas, que estão com a pessoa nem fica sabendo, né? Não necessariamente a pessoa tem que incorporar para fazer a puxada, né? Muitas das vezes não é dessa maneira que as coisas acontecem. Então, eles se utilizam do cigarro, mas não são viciados, pelo amor de Deus. O cigarro eles utilizam para manipular aquela energia, para poder soprar a fumaça, para poder fazer o descarrego, a limpeza nas pessoas, né? A bebida alcoólica, a mesma coisa, eles usam manipulando o fluido da bebida, tanto que tem Exu, tem Pombagira que bebe garrafas e o médium depois não está nem tonto, né? Tá tranquilaço, como se não tivesse bebido nada. Então, muitas das coisas a gente tem que ir quebrando as coisas para poder desmistificar. Eu estou todo de preto porque normalmente nas sessões de Exu a gente veste preto. Por que você veste preto nas gírias de Exu? Preto e vermelho também. O preto é a ausência total de cores, né? E o vermelho é de todas as... Porque o preto é a ausência de cor. E a primeira cor é o vermelho, a primeira vibração é o vermelho. Então, na verdade, o vermelho e o preto, eles dizem respeito justamente a isso, né? Ao primeiro nível, né, da escala, vamos dizer assim, evolutiva espiritual, né? O Exu e a Pombagira são aqueles que estão mais abaixo. Então, eles têm o perispírito, né, bem pesado, né? Isso eu estou falando em comparação com os outros guias da Umbanda. Eles têm o perispírito, que é o corpo do espírito, bem pesado, né, bem ainda embrutecido pelas coisas que eles fizeram na Terra, pediram uma nova oportunidade, estão aí para ajudar, e pelos perispíritos deles serem mais embrutecidos, é que eles podem tomar determinadas atitudes, né? Então eles têm a possibilidade de lidar com os quiumbas, são espíritos inferiores, né, com os obsessores de forma mais brusca, né, mais bruta, né? O preto velho, o caboclo, o perispírito deles é mais leve, Então o Exu é aquele que trabalha na frente. Se você botar uma pessoa que trabalhou a vida inteira como médico, né? Vamos supor aquele que nunca pegou no pesado na vida, no sentido de... Mas isso aí, o médico foi só um exemplo, né? Tem médico aí que já virou muita laje, mas a maioria dos casos, não. Se você pegar uma pessoa que não está acostumada com isso, botar essa pessoa para virar laje, caraca, ela vai ficar toda arrebentada, na mão dela vai ficar... Então, cara,
para e pensa na situação, né? Então, tem pessoas que já estão acostumadas com isso. Para elas, esse trabalho é muito mais tranquilo. Elas fazem tranquilo, à noite elas estão tranquilas. Agora, tem gente que se fizer isso, depois vai dormir vários dias poder descansar os músculos aí. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que, da mesma forma que cada um tem sua função de acordo com, né, com a possibilidade física, a mesma coisa, cada um tem sua função de acordo com a sua possibilidade espiritual, também no plano espiritual, né? O perispírito mais denso propicia a eles, tem outras atividades. Gente, esse vídeo está ficando longo pra caramba. Vou tentar atalhar aqui, né, como diria no direito, a cortar, falar mais resumidamente possível. Depois, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu gravo outros vídeos falando sobre isso. Mas, mais uma coisa que alguém pode falar por aí, poxa, mas o Exu, que é meu amigo, ele vai trazer o karma para mim, uma coisa que não é boa para mim. Cara, o bem e o mal são tão relativos, né? Quando você tem uma criança, você tem filhos, né? Acho que esse exemplo é perfeito. E o médico pede que você dê uma vacina nele. Cara, para a criança, é como um inferno. É muito triste. Ela chora, ela fica muito mal, ela grita, ela olha para você com uma carinha de piedade. Papai, por que você vai fazer isso comigo, né? Já passei por isso, né? Papai tem mesmo que fazer, na verdade falou que papai tem mesmo que fazer isso, né? Triste, dá uma dor no coração, né? Mas, para e pensa. Aí você vai lá e vai falar, não tem que tomar vacina, não vou deixar ele tomar vacina, não. Você sabe que aquilo dali é entre aspas, para ele é um mal, mas na verdade ali tem a semente do bem, né? Ali tem algo que vai ajudar a transformar a vida dele para melhor. É assim que funciona com o Exu. Às vezes, para eles é dolorido aplicar a lei do karma na gente, justamente por serem nossos amigos. Mas eles precisam atuar, né? A função deles como mensageiro, como aquele que vai fazer a mensagem chegar, como aquele que vai ajudar a gente na nossa evolução, trabalhar nessa parte aí. E eles também, uma coisa muito interessante, né? É que eles nos guardam, nos protegem dos inimigos invisíveis, né? Estão sempre ali juntos, são pessoas incríveis, mas são pessoas, né? Então, e pessoas que ainda estão em evolução como nós. Então, eles não são como o Preto Velho e o Caboclo, que amam todo mundo, que, né? Não, são aqueles que são conquistáveis, né? Vamos dizer assim, né? E depende, né? Tem pessoas que você se dá muito bem, tem pessoas que nem tanto, né? Então, a mesma coisa é com o Exu, a mesma coisa com a Pombagira. Gente, olha, era isso que eu tinha para falar para vocês, só passando por alto, para te desmistificar, tirar um pouco dessa coisa que Exu é mal, que Exu é o diabo. Nós não temos o diabo no nosso conjunto de crenças. Eles pegam também essa forma, né? Porque você imagina a cara de um obsessor que a vida toda acreditou na figura do diabo e tudo mais, quando dá de frente com eles no plano espiritual de chifre, com o tridente na mão, e os cowboys ficam apavorados, né? E a função deles, do Exu e da Pombagira, é justamente afugentar mesmo, é justamente colocar contra a parede aqueles que estão impedindo e atrapalhando também a nossa evolução espiritual. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like para mim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Se quiserem outro vídeo falando sobre Pombagira, de repente, ou outro assunto assim, é só falar, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, hein? Tchau!